Olá pessoal, sejam bem-vindos à leitura do céu dessa semana, dia 14 de abril, e a gente tem aqui um grande trígono, mas não se enganem, esse grande trígono está envolvendo o meio do céu e a lua, ou seja, daqui a uma hora isso aqui some, não desconsidere. Então aqui a gente tem, né, nessa semana, a gente tem Marte e todo esse bololô de planetas aqui no final de Peixes e começo de Áries, nessa relação bacana e também relação bacana com Urano. Né? Então a gente tem Netuno a 0 graus de Áries, ele está aqui no meio de Áries porque tem um monte de coisa aglomerada, mas ele em tese teria que ter um risquinho aqui que conecta com 0 graus de Áries. A gente tem o nó do norte a 27 de Peixes, Mercúrio a 29 de Peixes, Vênus a 24 de Peixes, Saturno a 26 de Peixes. Então a gente tem esse bololô aqui final de Peixes e Netuno a 0 graus de Áries fazendo essa conjunção grande, né? Então a gente vê Peixes, espiritualidade, beleza, cores, o inconsciente, né? Tudo isso misturado com Saturno em Peixes, que Peixes vai representar as coisas de Netuno, né? Espiritualidade, cores e por aí vai. A gente tem aqui Vênus, Saturno, Vênus o feminino, as emoções, as intenções, as escolhas, né? E Saturno, estrutura, regras, limites, posicionamento e Mercúrio, a parte de racionalização. Caramba, quanta coisa, né? Comunicação, racionalização. Vênus está retrógrado, então a gente fica um pouco mais vulnerável espiritualmente, porque a gente está aqui com Vênus em Peixes, né? Então, Vênus não vai representar questões espirituais, mas em Peixes vai sim. Como ele está retrógrado, a gente precisa tomar cuidado, se proteger mais, né? Hoje, como está tudo isso em trígono com Lua, é bacana a gente e tudo isso em trígono com Marte, mas Marte e Lua aparecem, mas eles não estão em trígono, né? Então é um bom dia para fazer algum tipo de irradiação magística para cuidar de questões da sua vida que estão sendo necessários cuidar agora, né? E tudo isso, como esses dois aspectos aqui, né? Marte com todos esses 4 planetas estão fazendo sextil com Urano, a gente tem uma possibilidade de trazer formas criativas de resolver problemas, né? Porque o Urano ele traz soluções criativas, né? É um bom momento também para passos importantes em projetos, porque Saturno, apesar de ele estar em Peixes, Saturno ele vai representar estruturação, atitudes concretas, decisões concretas, e como ele está em Urano, intersextil com Urano em Touro, Urano em Touro vai trazer formas alternativas de lidar com o touro na sua vida, formas alternativas de lidar com a sua saúde, formas alternativas de lidar com o seu dinheiro, com o seu ganha-pão, com formas, com a sua carreira, né, com o seu trabalho, com a sua estruturação de patrimônio, né? Então eu acho isso bem interessante e tendo esse sextil com Marte, ele vai trazer força para resolver essas questões. Então, aproveita essa semana para não procrastinar. Eu falei isso semana passada. Todo esse conglomerado astrológico continua essa semana também. É um momento para ações práticas decisivas. E também é um bom momento para você olhar para o seu campo emocional e prestar atenção como você está lidando com você mesmo, como você está lidando com a sua saúde emocional, de que forma você está qual é a sua atitude emocional frente aos desafios da sua vida? Você fica excessivamente estressado? Você responde atravessado antes de pensar? Você engole muitos sapos antes de tomar algumas iniciativas? Né? Eu acho isso importante de racionalizar nessa fase. Né? Deixa eu ver aqui mais. Plutão em Aquário, fazendo sextil com Netuno em Peixes, com Mercúrio aqui também final de Peixes. Eu acho que interessante, isso aqui ajuda nas questões da espiritualidade, é um auxílio, uma vibração que facilita você se conectar com a sua espiritualidade individual. Então é isso, as orientações continuam basicamente as mesmas da semana passada, reiterando, né? Há coisas que você precisa fazer, evite a procrastinação, é um momento muito bom para resoluções criativas da sua situação. Há facilitação para conexão com a espiritualidade para a resolução dessas coisas, né? Então, ações magísticas e ações ritualísticas estão facilitadas para vocês, né? E eu adiciono nessa semana uma auto-observação emocional sobre como você está lidando reativamente aos momentos que você passa, certo? É isso. Amanhã, tarô da semana com a terceira ou quarta, acho que terceira colocação na votação da galera da nossa comunidade do WhatsApp, certo? Então, a gente encerra esse vídeo por aqui e se vê amanhã. Grande abraço. Tchau, tchau.